Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Jadon Sancho, porque dentro desse caos inteiro que o Manchester United está vivendo, né, e agora o Antony também recebendo acusações fortes, né, na justiça, podendo acabar sendo suspenso do clube, não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas a situação tá feia, ele foi cortado da seleção brasileira. A questão é que a gente está tendo também o caso Sancho, em que o Erik ten Hag não relacionou o jogador para a partida contra o Arsenal, mesmo ele estando em condições de jogo. Ele disse que o Sancho não está apresentando o nível do Manchester United nos treinamentos, né? E teria que fazer isso toda semana, e o Sancho respondeu nas redes sociais, né? E a gente tá atacando pedra no jogador, tudo isso, né? Por ele ter feito aquilo, né? Mas ele falando que tá sendo de bode expiatório, tá indo bem nos treinos. Mas eu tô, assim, no lado do jogador, tá? Eu vou ser sincero, porque eu não consigo entender a justificativa pro Antony receber tantos minutos em campo e o Sancho não. Porque assim, você quer que o Sancho retorne ao nível que ele apresentou na Bundesliga? Ok, dê ele tempo para jogar. Entendi. É o que eu falo, por exemplo, pro Chelsea com o Mudryk. Você acredita que ele é o talento extraordinário, pagou tanto dinheiro por ele? Joga, deixa ele ter dor de crescimento. Você vai querer que ele se desenvolva recebendo 15 minutos de jogo final, normalmente com o Chelsea perdendo no desespero, sem organização tática nenhuma, depois que o Pochettino desmonta o time naquelas substituições horríveis. Entende? É aquela história, não tem como o jogador se desenvolver assim, não tem como ele se recuperar sem ter tempo de jogo. Ele tem que ter as dores, tem que ganhar o ritmo dele. E assim, é curioso pensar que nos últimos 16 jogos o Antony só fez um gol e o Sancho fez 2. E nessa situação tá assim, né? O Sancho, e olha, o Sancho veio do banco na maioria desses jogos, né? E não teve tantos minutos igual o Antony, né? E o Sancho nem tá no banco de reservas. Porque assim, vamos parar pra pensar, né? Na última Premier League, o Sancho jogou 1.699 minutos. Não é pouca minutagem, mas 26 jogos no contexto geral, 6 gols marcados, 3 assistências. Participação para 9 gols. Fraco, né? Sabe quanto o Antony participou? Ele teve 1.817 minutos no contexto geral de 25 jogos, 4 gols marcados, ou seja, 2 a menos, e 2 assistências. Então ele tem uma assistência a menos também. E recebeu 5 cartões amarelos, ou seja, teve mais cartão amarelo que gol. O Sancho não recebeu cartões amarelos, nem o cartão, inclusive, né, na última Bundesliga. É até uma coisa curiosa, né? O Sancho ele recebe muito poucos cartões, né? Em toda a passagem dele pela Bundesliga, ele recebeu 4 cartões, que é menos do que o Antony recebeu em toda a edição da Premier League na última temporada, né? E vamos lembrar que no Ajax ele já teve expulsões, né? Ele recebeu 6 cartões, né, no amarelos em sua passagem pela Eredivisie, já tem um cartão amarelo nessa temporada. Então, assim, o Sancho ele participou mais para gols, mesmo tendo menos minutos em campo, né? O Antony nessa Premier League ele tem um cartão amarelo, nenhum gol, nenhuma assistência e 312 minutos em campo. E o Sancho só jogou 76 minutos, né, em 3 jogos. Então, assim, tá igual por igual, né? Tipo, nenhum fez participação para gol. E assim, a gente tem que lembrar o que o Sancho era na Bundesliga, né? Tipo, o cara com 18 e 19 anos teve 2 temporadas na Bundesliga participando para 30 gols, né? 18 assistências em 18 e 19 com 12 gols. Impressionante, né? E 19 e 20, 17 gols e 17 assistências, né? Todo mundo achava que o Sancho seria uma das transferências mais caras da história do futebol. Foi caro, mas nem tanto, né? Pelo que era o jogador. E assim, né, é vendido pro United, todo mundo cria um monte de expectativa e realmente, assim, não deu certo até agora, mas é difícil dar certo quando parece não haver confiança nenhuma no jogador, né? Então, é aquela história, né? Ele tem recebido menos minutos, ele tá sendo escanteado por um jogador que pra mim não faz nada pra merecer essa titularidade, entende? Por que o Antony tá sendo um titular absoluto? Porque, assim, eu acho que vale mais a pena arriscar o Sancho, porque vai que ele se recupera, do que o Antony, que, vamos ser sinceros, o que ele fez pra merecer mais, entende? Essa titularidade. Ele nunca marcou mais de 10 gols na Eredivisie, entende? Numa única temporada, nunca fez mais de 10 assistências, né? É um cara que faz mais faltas, é um cara, assim, tem um QI de futebol muito mais baixo que o Sancho, fica fazendo aqueles dribles que não levam a nada, aquelas firulas, atrasa um monte de contra-ataque. A quantidade de contra-ataque que o Antony matou porque ele queria fazer drible bonito não é brincadeira, entende? E ainda por cima tem essa questão do histórico extracampo, entende? Isso já é público há um tempo que o Antony teve essa denúncia de agressão. Não é possível que ninguém no United não sabia disso. Os caras têm que estar inteirados em notícias que caem em cima do jogador. E assim, o cara continua lá, entende? Ele continua sendo titular ainda, né? É isso, quer dizer, preferência de técnico, porque o Erik ten Hag trabalhou com o Antony lá na Eredivisie, treinando o Ajax, né? E é por isso que talvez ele goste mais do jogador, mas assim, em campo, pra mim não justifica nada o Antony estar à frente do Sancho. E assim, agora que o Antony pode respingar problemas maiores na justiça, se o United não suspender ele, né, pelo jeito não vai, né, eu acredito que a opção era vender o Sancho. Eu não sei se o Sancho vai querer ir para
Oriente Médio, tudo isso, porque as janelas abertas agora são na Turquia, no Oriente Médio, mas assim, tem que vender se não vai usar. Porque, sinceramente, não adianta nada manter o cara no clube e esperar uma grande proposta do jeito que a situação está sendo conduzida, porque só está prejudicando. A verdade é, se o Ten Hag não gostava do Sancho, não queria ter ele no time, era para ter vendido ele nessa janela. E não fizeram uma menção de colocar ele no mercado, né? A única rumor que sai agora é que eles estavam dispostos a vender o Chelsea por 45 milhões de libras. Mas, pelo amor, né? O cara tá ali sendo escanteado pelo técnico propositalmente. O cara mal tá entrando em campo, vocês querem 45 milhões de libras, né? Não dá, né? A questão é, a gente sabe que o Chelsea poderia ter ido sim atrás, tentado negociar, mas o Todd Bowley ama pirralhos, né? Ele quis o Cole Palmer. Mas a questão é, a gente tá vendo um jogador que, a meu ver, não perdeu todo o seu talento. Eu me recuso a acreditar que ele tem 23 anos de idade, eu me recuso a acreditar que aquele jogador que encantou todo mundo lá na Bundesliga sumiu, não existe mais. Eu me recuso, entende? Eu acredito que ele ainda existe. Eu acho que ele não vai aparecer enquanto não se tiver confiança nele, e nitidamente o Ten Hag não confia nada nele. Uma pena, mas é a realidade. Então, assim, sinceramente, eu acho que o Manchester United está cometendo um erro em basicamente escanteá-lo do time em detrimento de um jogador pior. Porque para mim é o que o Antony é, um jogador pior que nem na pior fase do Sancho na carreira dele consegue produzir mais. Então, assim, eu acho que o United está se sabotando, dando tanto tempo ao Antony e não resolvendo acreditar em um jogador que já foi capaz de produzir coisas impressionantes no futebol. E assim, óbvio que ele está revoltado, eu entendo ele estar revoltado por estar atrás na hierarquia, mas eu acho assim, tá no banco de reservas é realmente triste, mas nem ser relacionado, não há nada que justifique isso. Sério mesmo, nada mesmo. Ainda mais com os pontas do United, pelo menos, principalmente os da direita, jogando tão mal. Então, vamos ver o que o United vai fazer. Para mim, eles deviam negociá-lo, porque se não acreditam no cara, para que mantê-lo no elenco, que tá mais com o salário pesado que ele tem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.